Primeiro, é necessário que você entenda o propósito por que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus. Porque se você não entende, tampouco você vai valorar, tampouco você vai receber o braço forte de Deus em sua vida. Porque muitas pessoas não conhecem a Bíblia, porque não tiveram oportunidade de ler a Bíblia, de escuchar, de ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante que você ponga atenção. Amém? Aqui em Isaías capítulo 7, o versículo 14, ele habla: portanto, o Senhor mesmo os dará uma señal, e aqui uma virgem concebirá e dará à luz a um hijo, e lhe pondrá por nome Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Então, Jesus era e é Deus conosco. Quando você aceita Jesus, você está aceitando Deus com você. Quando você aceita Jesus, você está aceitando a salvação para você. Pero não é solamente aceitar de boca, não é solamente venir à igreja, não é solamente ser um crente, não é solamente ser um evangélico. É você viver e entender a grandeza de Jesus para a sua vida. Por que Jesus veio aqui? Por que Jesus nasceu? Por que ele estuvo aqui? Ele estuvo para dividir, para compartilhar todo o que ele tinha e tem para cada um que passa a crer nele. Dividir o amor, dividir seu caráter, dividir a riqueza que ele tem. A ideia que as pessoas dizem que uno tem que ser pobre para estar cerca de Deus é mentira. É mentira. Jesus nunca foi e nunca será pobre. Ele nasceu em um pesebre, ele nasceu em um lugar sencillo, sucio, para servir de exemplo. Amém? E já vou falar sobre isso. Pero Jesus tem nome. Mire aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um ninho, aí está, um ninho nos ha nascido, um hijo nos ha sido dado, e a soberania repousará sobre seus ombros, e se chamará su nome admirável Consejero, Deus poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Mire os nomes de Jesus. Mire a grandeza, o poder de Jesus para uno que lo recibe. Amém? Mire o poder que há para uno que passa a ter Jesus en el Espírito Santo. Mire com muita atenção. Vou repetir. Deus admirável, Consejero, Deus poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Então, esses são os nomes, as características que intitulam a Jesus. E as pessoas passam a crer neste Jesus ninho, neste Jesus hijo de Maria, nesse Jesus bebê. Não. Jesus foi um bebê, foi um ninho, e tornou-se homem, e agora está à direita de Deus Padre Todo-Poderoso. Ele agora é Senhor. Amém? Agora ele é Senhor. Ele é Senhor. Então, muitas pessoas não sabem o que é Jesus para a sua vida. Por isso, sofrem. Por isso estão perdidos. Por isso estão escravizados em seu passado, em seus traumas, em seus pecados, em seus vícios, em la depressão. Porque não sabe o propósito de Jesus neste mundo. E não sabe o propósito de Jesus para a sua vida. Porque Jesus vino aqui para dividir seu reino com nós outros.
porque Ele quer que seu reino esteja em nós outros. Dividir a riqueza que Ele tem para cada um de nós outros. Ele dijo: eu vim para que tenham vida e la tenham em abundância. Então, nunca Jesus quer que você viva a miséria, a pobreza, a escassez, passando hambre, passando necessidade. Não é esta a vontade de Jesus. Amém. Ele vino para que você pueda ter saúde. Ele vino dividir a saúde. Você ter uma vida saludável. Por isso Ele cargou a cruz, nossos dolores e nossas enfermidades. Escrito está em Isaías 53, que Ele cargou a cruz, Ele levou a cruz, nossos dolores e enfermidades, e por isso não aceitamos enfermidades, não aceitamos dolores, porque Jesus já sofreu na carne todo o que nós outros íamos sofrer. Me explico ou não? Agora mire estas palavras, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesucristo, que sendo rico, que sendo quê? Que sendo quê? Rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Se hizo pobre, para que vosotros, por meio de su pobreza, chegarais a ser ricos. Então, Jesus, Ele vino dividir. Dividir como? Dividir como você tem que ser neste mundo. Ele vino para perdonar, porque você tem que perdonar. Ele vino para vencer o pecado, e Ele mostrou que é possível você vencer o pecado, porque Ele venceu o pecado. Amém? Ele vino para vencer o diabo, porque Jesus venceu o diabo na cruz. Ele vino para vencer a muerte, porque Jesus venceu a muerte na cruz, e você pode vencer a muerte. Ele vino para vencer a tentação en el deserto, porque Jesus venceu a tentação delante del diabo. Compreende ou não? Então, Jesus vino dividir tudo o que Ele era, tudo o que Ele é, para você. E aún quando Ele subiu para seu Padre, depois de ressuscitar, Ele derramou o Espírito Santo. Ele derrou o Espírito Santo, Ele dividiu o Espírito Santo com cada um de nós outros, porque o Espírito Santo é Jesus dentro de cada um. Quando um recebe o Espírito Santo, passa a ser filho de Deus, e passa a ter o caráter de Jesus, e passa a ter Jesus dentro de si. Amém? Então, mire que Jesus vino em carne própria para sofrer o dolor que nós outros teníamos que sofrer. Teníamos que sofrer, pero Jesus sofreu por nós outros. Amém? Ele foi transpassado em la cruz. Transpassado em la cruz. Ele foi transpassado para que nós outros não viéssemos a sofrer mais. Amém? A sofrer mais. Então, mire que Jesus, Ele vino dividir. E como está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: de modo que se alguno está em Cristo, nova criatura és. As coisas viejas passaram, e aqui são hechas novas. Então, quando uno está em Jesus, verdadeiramente, não na igreja, não solamente participando da igreja, pero está em Jesus, tem que ser uma nova criatura, e todo tem que ser novo em sua vida. Amém? Então, a pergunta é: você está em Jesus? Jesus está em você? Se você está em Jesus, você tem que ser uma nova mulher, novo homem, uma nova persona. E para isso, você tem que abandonar a vida vieja e entregar-se a Jesus de todo o teu coração. Você não tem que ser adepto a uma religião,
a uma igreja, você tem que estar aferrado, entregado, servindo, seguindo a Jesus. Amém? Porque quando você toma esta decisão e você é bautizado em las águas, você passa a viver em novidade de vida. Jesus quer que você tenha a vida que Ele mostrou que é possível ter aqui nesta terra. Vivir uma vida leja del pecado, leja del mundo e uma vida onde o reino de Deus esteja dentro de você. Amém?